É interessante também que o texto continua dizendo coisas que a igreja tem e que tem que conservar. O texto diz sobre Filadélfia, que a igreja de Filadélfia tem pouca força. Entretanto, a igreja guardou a palavra de Jesus e não negou o seu nome. E aqui é um detalhe que eu queria destacar com vocês aqui, que a igreja tem que conservar em mente. A igreja tem pouca força. Isso se aplicou perfeitamente à igreja de Filadélfia no primeiro século, porque era uma igreja pequena, e Deus não tem nenhum problema com igrejas pequenas. A gente acha que, olha, o poder de Deus só se manifesta em grandes multidões. É um engano. A igreja de Filadélfia é uma igreja pequena. E isso se aplica também à igreja de Filadélfia profética no século XIX, porque a igreja de Filadélfia profética, esta, de 1798 a 1844, era uma igreja não institucionalizada. O que significa isso? Era uma igreja que era um movimento, não era uma igreja que tinha dinheiro, não era uma igreja que tinha fortes instituições, não era uma igreja que tinha pastores cultos e preparados, não era uma igreja que tinha toda a força e o aparato que nós temos hoje. Era uma igreja cheia de pessoas idealistas, que conheciam profundamente a palavra de Deus e buscavam viver à luz daquilo que conheciam. É a igreja que foi liderada por um fazendeiro do interior caipira dos Estados Unidos, chamado Guilherme Miller, que abalou o mundo com a mensagem da breve volta de Jesus. Não era uma igreja rica, não era uma igreja próspera, era uma igreja fraca. E aqui o Senhor Jesus Cristo reconhece isso em relação a Filadélfia. Vocês têm pouca força, mas é para gente com pouca força como vocês, que se reconhecem assim, que eu abri uma porta aqui, ninguém vai poder fechar mais, passa por ela, vem cá, vem comigo. Por que eu abri essa porta para vocês, embora vocês sejam fracos? Jesus está dizendo aqui para Filadélfia, porque vocês guardaram a minha palavra. Aqui uma coisa que a igreja tem que conservar, meus irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser conservada. Esse é um tesouro que Deus colocou em nossas mãos, e nós não podemos permitir que a palavra de Deus seja perdida, relativizada, atualizada, como alguns querem. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus não muda. A sociedade pode mudar, os interesses e os valores da sociedade podem parecer outros, e a palavra de Deus não pode se acomodar a estas mudanças da sociedade, porque essas mudanças acompanham o coração humano não regenerado, degenerado em realidade. A palavra de Deus é um farol, ela é uma luz no meio da escuridão das trevas morais do mundo, e essa luz, ela não pode ser apagada. Essa luz precisa continuar viva e forte, como que ela fica viva e forte quando nós preservamos, conservamos-o, assim diz o Senhor, exatamente como Ele disse, e não como o mundo quer ouvir. A palavra de Deus é eterna. Por que Filadélfia aqui é elogiada? Porque ela é uma igreja que guardou a palavra de Deus. A igreja hoje está sendo ameaçada ferozmente, externamente e internamente, por gente que quer desfazer daquilo que Deus disse. Não, se nós continuarmos a pregar desse jeito, com essas palavras, usando essas coisas que estão na Bíblia, nós não vamos ser relevantes para o mundo. Nós precisamos acomodar isso aqui, precisamos ler de forma diferente o texto bíblico, adaptando às necessidades do mundo. Então aquilo que Deus disse que é pecado lá atrás, não pode ser pecado mais hoje, porque senão o mundo não vai querer ser mais cristão. Não interessa. Deus não está preocupado com quantidade, Deus não está preocupado com gente não transformada e não regenerada, satisfeita com aquilo que a igreja está fazendo. Deus tem um povo pequeno, somos um pequeno povo muito feliz. Vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra. Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Vocês guardaram a minha palavra. Veja que interessante a sequência, que o texto diz que alguns que eram da sinagoga de Satanás, eles iam reconhecer que a igreja de Filadélfia era a igreja verdadeira. E aqui usa algumas expressões para significar o seguinte,
que aquelas pessoas que eram inimigas, que se diziam judias, mas não eram, mas eram da sinagoga de Satanás, iam vir até os cristãos de Filadélfia, iam se ajoelhar diante deles, iam reconhecer que Jesus os amava. Tudo isso aqui quer dizer o seguinte, que aquele povo que estava ali contra os cristãos de Filadélfia, iam ser alcançados pela mensagem eterna pregada pela igreja de Filadélfia, e iam se prostrar diante dessa mensagem, ou seja, eles iam ser evangelizados. Então a igreja de pouca força, a igreja fraquinha, ela ia cumprir a missão, preservando a palavra de Deus e não mudando a palavra de Deus, para que as pessoas achassem que ela estava fazendo alguma coisa interessante. A igreja que preservou a palavra, cumpriu a missão poderosamente, e até os inimigos da sinagoga de Satanás reconheceram isso e se uniram a eles, transformados pelo poder dessa palavra. Você está entendendo o recado que Deus está dando à igreja hoje aqui? Você quer cumprir a missão? Quer lotar esses bancos aqui? Não fique achando que você tem que fazer coisas mirabolantes, que você tem que fazer coisas extraordinárias, que você tem que pintar essa igreja toda de preto, você tem que botar um rock aqui, que você tem que fazer o que o mundo acha que é interessante, você tem que trazer. Não fica achando que é isso não. A igreja não precisa de nada disso. A igreja só precisa guardar a palavra e viver a palavra, e o mundo vai ser alcançado pela palavra. Assim, irmãos, eu creio no poder da pregação do Evangelho. É o Evangelho de Deus, o Evangelho eterno que salva o mundo. Não é os penduricalhos que nós vamos usando para tentar substituir a influência do Espírito que nós não queremos mais ter na vida. O que salva o mundo é o poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho pregado. A igreja existe para pregar o Evangelho. A igreja não existe para ser uma agência humanitária, assistencialista, embora isso até possa ajudar na obra. A igreja não existe para ser um centro de tratamento psicológico, emocional para as pessoas, embora essas coisas até possam ser utilizadas para a pregação, mas nada pode substituir a pregação, tudo deve apontar para a pregação da palavra de Deus. A igreja não existe para ser um palco onde artistas se apresentam para serem aplaudidos, embora nós possamos usar o talento das pessoas para a pregação do Evangelho. A igreja existe para que pessoas ouçam a palavra de Deus e sejam batizadas e aceitem a palavra de Cristo e vivam conforme essa palavra. É para isso que existe igreja. Tem gente querendo mudar a natureza e a essência da igreja. Pastor deixa de ser pastor e passa a ser palestrante, coach motivacional, para enganar quem? O mundo quer transparência, o mundo quer verdade, o mundo quer ouvir a palavra de Deus que condene seus pecados e os chame ao arrependimento, e só quem faz isso é a palavra de Deus e a pregação do Evangelho eterno. A igreja não pode mudar a sua essência e a sua natureza. Conserva isso, porque foi Jesus que te deu isso. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O verso 10 ele continua dizendo: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui, Cristo dá um panorama futuro, escatológico para a igreja de Filadélfia. Vocês estão guardando a minha palavra, ele está dizendo para a igreja. Então fiquem sossegados, porque eu vou guardar vocês. Quando este mundo for sacudido pela mais severa perseguição, por um tempo de angústia semelhante ao qual nunca houve, nesses dias, a igreja que guardou a palavra de Cristo será guardada por Ele. Isso é maravilhoso, é uma promessa de Cristo. Guarda a minha palavra, porque eu guardo vocês lá na frente. Desprezem a minha palavra, vocês não contarão com a minha proteção lá na frente. Vocês entendem isso?
Quando as bestas se levantarem, as bestas de Apocalipse 13, com decreto dominical, decreto de morte, e as pragas começarem a cair sobre o mundo, a igreja estará protegida nas mãos de Cristo. O inferno e seus agentes se levantarão violentamente contra a igreja. Quando a batalha do Armagedon mais à frente for travada, quando o 8º rei de Apocalipse 17 se levantar para desferir o último e fatal golpe contra a igreja, Miguel, que é Cristo, se levantará e defenderá seu povo. É estes que guardam a palavra de Deus que serão guardados por Cristo. Então o convite que recebemos hoje é: guarda a palavra, não relativize a palavra, viva a palavra, entesoure essa palavra no seu coração, porque você vai ser guardado por Cristo hoje e quando o caos terrível se abater sobre a humanidade. Isso vai acontecer em breve. Guarda a minha palavra, porque eu vou guardar você. A igreja é chamada a conservar a palavra de Deus.